no Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 1. Lucas 19, 1. Eu estou aqui com a Nova Almeida atualizada. A gente vai ler um pedacinho da história de Zaqueu, um publicano que era um cobrador de impostos, que ele era judeu e ele era encarregado, o ofício dele era cobrar imposto dos judeus. Não era uma figura muito benquista entre os judeus na época, porque até alguns cobravam mais impostos do que Roma obrigava e às vezes acabava causando alguma inimizade. E aí a gente vai chegar nesse contexto aqui, no versículo 1, se você não trouxe sua Bíblia, está aqui em cima também, pode ler no telão. Diz assim: entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade, e eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro, a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se extorquir alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. O que é interessante a vida de Zaqueu, esse relato de Zaqueu, com o culto dessa noite? A gente viu que Jesus estava entrando em Jericó, e a Bíblia, por 3 vezes nesse trechinho, ela vai demonstrar uma coisa sobre o coração de Zaqueu em relação a Jesus: interesse. Por quê? Ele procurava ver Jesus, ele vai dizer ali nos primeiros versículos, se eu não me engano, no 3. E não conseguia porque tinha muita gente, ele era um cara baixinho. Então ele correu adiante, ele entendeu, olha, eles estão entrando em Jericó, devem passar por caminho tal. Ele correu adiante e subiu numa figueira brava, acho que algumas versões vão dizer, a minha vai dizer sicômoro. E subiu naquela árvore. E depois disso, quando Jesus vê aquele interesse, aquele desejo, aquela sede de Zaqueu, ele fala: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu vou ficar hospedado contigo na tua casa. E Zaqueu desceu depressa e recebeu Jesus com alegria, a minha versão vai dizer. E isso é o que tem a ver com a gente hoje. Qual que é o nosso interesse aqui? Para que a gente veio? A gente veio para manter a nossa aparência de crente, para fazer o nosso check-in semanal na igreja e recarregar as baterias para lidar com o trabalho amanhã. A gente veio simplesmente ou somente correr atrás daquilo que Deus tem para nós, das bênçãos. A gente veio para agradar outras pessoas. Qual o motivo da gente estar aqui? Qual que é o nosso nível de interesse? Se a gente observar, o interesse de Zaqueu era no Senhor. E o que o Senhor fez com o interesse de Zaqueu? Ele respondeu. Esse é um princípio que a palavra de Deus nos ensina sobre reciprocidade. Quando eu dou um passo na direção de Deus, Ele dá um passo na minha direção. Eu dou mais um passo na direção de Deus, Ele dá um passo na minha direção. Deus não pede nada mais a gente. As nossas obras, gente, a gente é patético. A melhor das nossas obras é incomparável com as obras de Deus. Dinheiro, gente, Deus, do Senhor é a terra e tudo que nela existe. A gente só é administrador do que Ele permitir que a gente administre. Não tem nada, Deus não precisa de nada.
Deus não precisa de mim, não precisa de ti. Ele só quer o nosso interesse, o nosso coração. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Se a gente veio para cá só pelo que o Senhor pode nos dar, ou qualquer outro motivo que não o próprio Senhor Jesus, é perda de tempo. É total perda de tempo. Tu pode até, nossa, fulano é crente, o Jader é crente, nossa. Mas se o Jader não tiver com o coração no Senhor, em adorar, em agradecer, em se render, em se entregar, e buscar ouvir a voz dele, em louvar e adorar de coração sincero, é perda de tempo. Mas, se a gente veio com esse interesse, com esse desejo, com essa sede, com esse fervor, uma coisa não é eu que estou garantindo, é a Bíblia garante: Deus responde. Deus dá um passo na nossa direção quando nós dermos um passo na direção dele. O trono dele é um trono de graça e misericórdia para quem entra com confiança, com fé. E é isso que a gente precisa direcionar a nossa mente. Não adianta a gente ser de aparência, o que Deus está olhando aqui dentro. Não adianta a minha mão estar levantada, o meu coração, eu estou cantando bonito aqui, estou saindo nas fotos da mídia, e meu coração está pensando no X depois do culto. O meu coração está pensando que, não, eu vou dar tanto de dízimo e vai me faltar para aquilo. O meu coração, mas eu oro e Deus não faz do jeito que eu quero. Agora, se o nosso coração tiver interessado, com desejo, com fome e sede pelo Senhor, o Senhor vai responder. Talvez não a resposta que a gente quer, mas se a gente receber, assim como Zaqueu recebeu Jesus com alegria na casa dele, se a gente receber, acolher com mansidão a palavra que Ele está implantando em nós essa noite, aí a história muda. Aí a limpeza começa aqui dentro. Um dia vai frutificar aqui fora, mas aqui dentro Deus vai começar uma grande obra. Fica de pé comigo. Fecha o teu olho, evita distrações. E sonda o teu próprio coração. Para que tu veio aqui? Tu veio aqui porque simplesmente alguém te trouxe? Tu veio aqui porque tu precisa de um milagre financeiro na tua vida? Tu veio aqui por obrigação? Jader, eu vim por isso, e agora? Há tempo para mudança. Nós servimos a um Deus compassivo, um Deus de amor, um Deus que entregou o próprio Filho por mim e por ti. Um Deus que não pede, um Deus que não precisa de nada, e mesmo assim nos entregou o próprio Filho. Um Deus que é justo, e mesmo assim espera que a gente se arrependa para ser salvo e não ser julgado. É o Deus das segundas chances. E agora sim, te apresenta ao Senhor. Não fica só escutando a minha oração, mas entrega a tua oração para Deus. Mesmo que seja para ser sincero, fala: Deus, eu nem sei porque eu estou aqui. Mas experimenta, dá esse passo de fé, te derrama na presença dEle, rasga o teu coração diante dEle. Faz isso com sinceridade, porque Ele vai se revelar. Ele diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o teu coração. Faz isso agora, vamos orar juntos. Senhor, nós estamos aqui, Pai, para te agradecer, para render louvor, para te adorar, Pai, para levantar um altar, Senhor, não físico, mas espiritual, nessa parte da cidade, Senhor. Pai, reconhecemos que somos pecadores, somos falhos, somos lentos para aprender, Senhor, somos orgulhosos. Muitas vezes nos importamos mais com a aparência, com que as coisas vão parecer, e o nosso coração está longe de Ti, Pai. Senhor, queremos dar um passo de todo o nosso coração, com todo o nosso interesse, com todas as nossas forças, na Tua direção, Senhor.
crendo, tendo certeza, Pai, pela Tua palavra que não mente, de que Tu corresponde àquele que se achega de todo o coração na Tua presença, Pai. Derrama da Tua graça e da Tua misericórdia, Pai. Não porque a gente merece, Pai, mas porque Tu mesmo nos disse, por causa da Tua palavra e do Teu bom nome, Senhor. Por amor ao Teu nome, Senhor, derrama da Tua graça, da Tua misericórdia, nos enche com Teu Espírito, lava o nosso coração, revela os ídolos do nosso coração, Pai, e quebra eles essa noite. Precisamos muito de Ti, Pai, da água viva. Recebe o nosso louvor, Senhor. Recebe, Senhor, o nosso interesse, Senhor. A nossa sede, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.